Esta é a usina nuclear de Zaporozhye. Como podem ver na tela, está bem na linha de frente. A oeste do rio estão as forças ucranianas e a leste do rio estão os russos que atualmente controlam a usina. A Rússia não quer desistir disso e os ucranianos não querem que a Rússia o tenha. Por isso, os Estados Unidos da América dizem agora que deveríamos possuir a usina. Neste vídeo, abordaremos a importância desta usina e a preocupação de Putin sobre os ucranianos fabricarem uma arma nuclear utilizando-a. Começaremos pelo motivo do interesse dos Estados Unidos da América na propriedade. É bastante inteligente e inovador. Se os Estados Unidos da América os possuírem e administrarem, o pessoal americano estará no local, obviamente. Isso meio que garante que eles não serão alvo. Também garante que essas usinas estarão operacionais. E a Rússia seria muito mais relutante em entrar lá. E claro que isso tem sido um problema. Eles tiveram usinas nucleares atingidas. Claro que o grande medo é, você sabe, eles falam sobre a Ucrânia. Esta é a terra de Chernobyl. Este é o local onde ocorreu o maior acidente nuclear de todos os tempos. Então, obviamente, isso tem sido um grande problema. Também eles têm tido sua eletricidade constantemente interrompida. Uma coisa que não aparece muito nas notícias é a frequência com que seu sistema de rede cai por causa desses ataques. Passar para as mãos dos Estados Unidos da América coloca uma grande responsabilidade sobre a Rússia. Você quer enfrentar diretamente os Estados Unidos da América? Então você quer assumir algo que pertence a eles? Então você quer assumir algo onde vai matar pessoal dos Estados Unidos da América? Essa é uma situação completamente diferente da que é agora. Acho muito inovador, acho criativo. É a primeira vez que ouço algo assim neste conflito todo, mas novamente estamos ouvindo um pouco mais sobre questões transacionais surgindo, sabe? Como o acordo de minerais e coisas assim. A usina nuclear de Zaporizhia é uma das maiores do mundo. E é a maior da Europa. Pouco se falou sobre essa usina desde o início de 2022, quando a Rússia a anexou pela primeira vez. Agora parece que a usina está de volta à discussão. E desta vez, parece que a usina está ligada ao acordo de minerais críticos que a administração Trump e os ucranianos já discutiram. Antes de prosseguir, se possível, inscreva-se abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. Durante essas negociações, a Ucrânia informou aos Estados Unidos que o processamento dos minerais só seria viável se a planta estivesse novamente sob controle ucraniano. Neste momento, as forças russas estão dentro da planta e não têm intenção de devolvê-la à Ucrânia. Trump propôs uma nova solução. Os Estados Unidos da América deveriam possuir a planta. O plano propõe que a Rússia estaria mais disposta a ceder se não fossem os ucranianos assumindo o controle, e a Ucrânia estaria mais receptiva à ideia porque não seriam os russos no comando. Mas, como vocês podem ver neste relatório de ninguém menos que Jason J. Smart, a Rússia já rejeitou o plano de paz de Trump. O diretor russo da usina nuclear disse que ninguém além da Rússia controlará a usina nuclear de Zaporizhia. A propriedade era da Federação Russa. A Rússia enfrenta dificuldades, pois a Ucrânia já aceitou parcialmente o plano dos Estados Unidos da América e deseja o envolvimento americano para operacionalizar a usina. Zelensky diz isso publicamente. Havia uma pergunta sobre uma usina nuclear. A questão não era sobre uma rede de usinas nucleares. A questão era exclusivamente sobre a usina que atualmente está sob ocupação temporária. E como você sabe, está em perigo devido ao fato de que a Rússia está lá com armas e não está funcionando novamente porque a Rússia está segurando, ocupando-a, completamente desconhecida com isso. E a questão de se seremos capazes de restaurar esta estação, na minha opinião, eu disse que apenas a estação não é suficiente, porque deve haver a infraestrutura apropriada e deve haver abastecimento de água, e também pessoal técnico. E esses são muitos passos para garantir que em 1,5 a 2,5 anos, a planta comece a trazer dinheiro. Trazendo o que se espera em termos de eletricidade, primeiro de tudo para as pessoas. E essa é a visão.
E eu perguntei ao presidente o que aconteceria se houvesse um entendimento de que a América poderia restaurá-lo. Eu disse a ele que sim, se pudesse ser modernizado, investido e assim por diante. Estamos prontos para discutir isso com você, mas falamos exclusivamente sobre uma estação que está sob ocupação temporária da Rússia. Embora Zelensky não tenha dito explicitamente que está aberto à propriedade dos Estados Unidos da América da Planta, ele não está rejeitando completamente a ideia de Trump, ao contrário da Rússia. Zelensky está aberto a isso porque é uma situação vantajosa para a Ucrânia. A planta já está sob controle russo e, para recuperá-la, a Ucrânia teria que pagar um alto preço em termos de vidas humanas e possivelmente um desastre nuclear. Porque, veja, o que a Rússia fez foi: eles colocaram suas tropas dentro da planta porque Putin percebe que ninguém vai atacar a planta. Ninguém quer Chernobyl 2.0. Putin está usando a usina nuclear como base para lançar drones e mísseis, provavelmente armazenando-os no local também. No final das contas, ninguém atacará a planta. Então, é bastante seguro ter todos os ativos militares importantes e valiosos lá dentro. É por isso que a Rússia não quer abrir mão da planta nas negociações, pois percebe que será muito difícil para a Ucrânia recuperá-la em combate, mesmo estando na linha de frente. Aqui temos Keith Kellogg, General Keith Kellogg, explicando a importância da planta em um cessar-fogo e um acordo de paz. Trump é um empresário, e você mencionou Zaporizhia. Então ele diz: deixe os Estados Unidos da América terem essas usinas nucleares como Zaporizhia que a Rússia controla. Isso é para garantir a segurança da Ucrânia? Você percebeu. Quando as pessoas dizem que ele quer administrar uma usina nuclear, eu sei que ele disse isso, você perdeu esse detalhe. Está dentro do Oblast, ou estado de Zaporizhia. É a maior usina de energia da Europa, fornecendo 1/3 da energia para a Ucrânia. E o presidente disse: se controlarmos isso, então isso ajuda a garantir não apenas a parte de Zaporizhia ao redor, mas também lhe dá segurança. O presidente pensava como um jogo de xadrez 3D. Muitos disseram que ele quer administrar uma usina, mas é muito mais profundo que isso. Foi exatamente o que você disse. É interessante que Zelensky percebeu isso de imediato. E Zelensky disse sim, essa não é uma má ideia. E ele meio que concordou com isso. Sejamos honestos, não se trata apenas da segurança da Ucrânia. A usina é um grande ativo. Ela costumava produzir 1/3 da eletricidade da Ucrânia antes da guerra. Se os Estados Unidos da América possuírem a usina e ela voltar a esse nível após a guerra, eles ficarão felizes com todo o dinheiro que ganharão. Agora, muitas contas pró-Rússia estão tentando distorcer essa notícia para dizer que a Ucrânia quer a usina de volta porque a Ucrânia quer criar uma arma nuclear usando os materiais da usina. Na verdade, isso está longe da realidade. Porque se a Ucrânia realmente quisesse criar uma arma nuclear, então não precisaria da usina nuclear de Zaporizhia de volta. Ela já tem 3 usinas nucleares sob seu controle e pode facilmente obter qualquer material que queira dessas usinas que a usina nuclear de Zaporizhia possui. Mas, como todos nós sabemos muito bem até agora, a Rússia não deixa a verdade atrapalhar sua desinformação. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirma que a Ucrânia deseja que os Estados Unidos da América lancem uma bomba nuclear na Rússia e que essa é a única paz que a Ucrânia aceitaria. Zelensky está dizendo publicamente que não quer nenhum cessar-fogo até que os americanos lhe deem garantias de que irão destruir a Rússia com armas nucleares. Então agora não é sério. Antes de prosseguirmos, recentemente ultrapassamos 1 milhão de inscritos. Desde então, recebemos muitos e-mails com perguntas e pedindo dicas para crescer um canal no YouTube sem mostrar o rosto. Mesmo que eu tente responder a todos os e-mails, às vezes eles consomem muito do meu tempo, ou fazem a mesma pergunta que eu já respondi antes. Por isso, decidi reunir meus conselhos sobre o YouTube em um treinamento intensivo gratuito. Se você quer começar seu próprio canal, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o Quick Response Code na tela. Lá, compartilharei o que você precisa e responderei suas perguntas sobre o YouTube sem rosto.
Não vamos esquecer quantas vezes tivemos Putin no último ano dizendo que a Rússia não tem medo de usar as armas nucleares que possui. Agora, de repente, a Rússia está tão preocupada com a Ucrânia obtendo armas nucleares, quando na realidade Zelensky disse publicamente que a Ucrânia não tem intenções de seguir uma estratégia nuclear. Abordaremos isso em breve, mas antes, a Rússia deveria se preocupar com outros países em sua fronteira obtendo armas nucleares. Esse país não é outro senão a Polônia. Aqui temos o primeiro-ministro polonês dizendo que a Polônia vai considerar fortemente ter um dissuasor nuclear. A Polônia deve buscar as capacidades mais modernas, incluindo aquelas relacionadas a armas nucleares e armas não convencionais modernas. Portanto, estamos enfrentando uma corrida muito séria. E esta é uma corrida pela segurança, não uma corrida para a guerra. Agora, a Polônia tem um bom motivo para criar essa dissuasão. Se apenas olharmos para a história recente, percebemos que a Rússia tem o hábito de invadir a Polônia. E é exatamente por isso que a Polônia teve que forçar sua entrada na OTAN, para garantir uma dissuasão contra uma futura invasão russa. Agora, como a Polônia entrou na OTAN, é uma história incrível que merece um vídeo próprio. A Polônia teve que jogar jogos políticos, nucleares e de minas com o então presidente Bill Clinton para conseguir entrar na OTAN. Mas agora a Polônia está se sentindo um pouco insegura sobre a dissuasão da OTAN. Recentemente, tivemos os Estados Unidos da América, o principal apoiador da OTAN, cortando ajuda e inteligência militar para a Ucrânia e aliados, e esse tipo de coisa não é uma boa notícia para países que estão bem na fronteira com a Rússia. Eles sabem que a qualquer momento, a Rússia pode ter seus 1,6 milhões de soldados na fronteira para um exercício e então lançar uma operação militar especial. É exatamente por isso que a Polônia quer criar uma dissuasão nuclear. Podemos realmente culpá-los? Especialmente considerando que a televisão do Kremlin está tendo conversas como essas, DCD-34. Uma coisa é certa aqui. Macron está trilhando um caminho conhecido nos anos 1930 que leva a apenas um destino. Qualquer guerra com a Rússia termina com alguns resultados óbvios. A partição da Polônia e o fato de um soldado russo acabar na capital de um país que decidiu entrar em guerra com a Rússia. A única coisa, eu apelo aos descendentes dos meus camaradas porque as coisas acontecem. Por favor, não vá embora. Não repita o erro de Gorbachev agora. Se chegamos e plantamos uma bandeira, temos que resistir até o fim. Sem gestos de boa vontade. Foi uma má ideia Khrushchev fazer um gesto de boa vontade para a Finlândia naquele momento. E até hoje, todos nós estamos enfrentando as consequências do que Gorbachev fez e Yeltsin. Como membro da OTAN, os Estados Unidos da América mantêm armas nucleares em 5 nações europeias. Estes incluem Itália, Alemanha, Turquia, Bélgica e Holanda. Infelizmente para a Polônia, os Estados Unidos da América parecem indispostos a compartilhar sua proteção nuclear com a nação polonesa. Porque acabamos de ter o vice-presidente Juris Dr. Vance dizendo isso na televisão nacional. A Polônia hoje o presidente polonês pediu que os Estados Unidos considerassem o envio de armas nucleares para a Polônia como um escudo contra futuras agressões russas. Enquanto isso, o presidente Trump se reúne hoje com o líder da OTAN. Quais as possíveis consequências disso? Não levaria a Rússia a se afastar de acordos com a Ucrânia? Não conversei com o presidente sobre esse assunto específico, mas ficaria chocado se ele apoiasse a extensão de armas nucleares mais para o leste na Europa. Temos que ter cuidado, Laura. Felizmente para a Polônia, a França, uma nação nuclear, percebe o perigo que a Rússia representa para a segurança europeia. Essa é a razão pela qual a França foi a primeira a iniciar essa conversa. A França quer compartilhar seu escudo nuclear e estender a proteção a outros aliados que estão na esfera de perigo da Rússia. O presidente francês Macron compartilha essa ideia. Precisaremos fazer novas escolhas orçamentárias e investimentos adicionais que se tornaram indispensáveis. Eu pedi ao governo para trabalhar o mais rápido possível. Estes serão novos investimentos que exigem mobilizar finanças privadas e públicas, sem aumento de impostos.
Para isso, haverá reformas, escolhas, coragem. Nossa dissuasão nos protege. É completa, soberana, francesa do começo ao fim. Desde 1964, explicitamente, sempre desempenhou um papel na preservação da paz e segurança na Europa. Em resposta ao chamado histórico do futuro chanceler da Alemanha, decidi abrir o debate estratégico sobre a proteção, por nossa dissuasão, de nossos aliados do continente europeu. O primeiro-ministro da Polônia anunciou que está dialogando com a França para encontrar uma forma de ampliar a proteção nuclear. Para detalhar a proposta exata do presidente francês. Nós queremos nossas próprias armas nucleares. Suas palavras parecem indicar isso. Devemos persegui-las? Como devemos interpretá-las? Como você sabe, existe essa proposta francesa. Estamos analisando isso com cautela, pois quero entender detalhadamente o que isso implica em relação a quem teria controle sobre tais armamentos. Os britânicos têm um problema hoje. Eles não podem usar suas armas nucleares sem o envolvimento americano. Pode não ser um grande problema. Mas ainda assim, se você gastar bilhões, bem, no caso da França, provavelmente são 14 bilhões de euros por ano apenas para manutenção. Então essas são coisas muito sérias. Então, se alguém decidisse fazer isso, vale a pena garantir que está em nossas mãos e que somos nós quem decidimos. Não vou definir os aspectos técnicos aqui, mas como estou observando diligentemente e consultando os ucranianos, primeiro sobre que tipo de armas são as mais úteis e em quais tecnologias modernas investir. E como vemos pelo que aconteceu agora com a Ucrânia, como eles se tornaram vítimas de agressão porque entregaram as armas nucleares que uma vez possuíam. Então talvez essa seja uma pergunta mal formulada. Hoje, está claro que estaríamos mais seguros se tivéssemos nosso próprio arsenal nuclear. Isso é inquestionável. No entanto, o caminho para isso seria longo e também teria que haver um consenso. Isso precisa nos dar segurança. Não se trata de se apressar nisso, mas certamente o estudaremos e também usaremos nossas capacidades tecnológicas e científicas em cooperação com outros. Usaremos esses novos fundos europeus para começar a pensar de uma maneira muito moderna. Em vez disso, não compraremos tudo o que se move. Certificaremos de fazer seleções sábias e investir no que há de mais avançado, e nenhuma opção está fora de questão. Atualmente, a Ucrânia é o único país que ainda não está falando sobre armas nucleares. A Ucrânia percebe que trazer à tona as armas nucleares agora certamente vai atrasar a paz e possivelmente prolongar a guerra ainda mais. É por isso que a Ucrânia tem sido muito clara de que não tem intenção de obter quaisquer armas nucleares ou mesmo perseguir essa ideia. A Ucrânia busca apenas segurança da OTAN, ou garantias de segurança, um tópico já abordado anteriormente nesta discussão. A Ucrânia quer armas nucleares para se proteger contra a Rússia. Essa foi a notícia de ontem, devido às declarações de Zelensky. Assista você mesmo. Então, como podemos acreditar neste documento? E como confiar nos parceiros que garantiram a proteção da nossa integridade territorial e soberania? A resposta é muito simples. Isso funciona? Não, este documento não funciona. Os outros acordos dos principais parceiros com a Rússia funcionam? Não, esses não eram apenas acordos entre a Ucrânia e a Rússia, mas também entre a Ucrânia e todos os seus parceiros. Então, em geral, todos esses acordos não deram certo. Quais desses grandes países? Todas as potências nucleares foram afetadas? Todas elas? Não, apenas a Ucrânia. Quem entregou as armas nucleares? Todos eles? Não, apenas um. Quem? Ucrânia. Quem está em guerra hoje? Ucrânia. E então, acontece que em uma conversa com Donald Trump, eu disse a ele que funciona desta maneira. Qual é a solução? A Ucrânia terá armas nucleares para sua defesa. Devemos ter uma aliança como a OTAN. Não temos nenhuma aliança efetiva hoje. Os países da OTAN não estão em guerra hoje. Os membros da OTAN não estão em guerra. Nos países da OTAN, todas as pessoas estão vivas, graças a Deus. É por isso que escolhemos a OTAN, não as armas nucleares.
Todos os meios de comunicação estão relatando que Zelensky acabou de dizer que a Ucrânia quer armas nucleares. Putin veio a público para dizer que a Rússia não vai aceitar isso. Mostrarei isso em um segundo, mas primeiro, como sempre, clique no botão de curtir abaixo. Nossos vídeos criticando a Rússia às vezes são rebaixados por bots russos, então seus likes nos ajudam tremendamente no algoritmo. Primeiro, quero contextualizar o que Zelensky acabou de dizer. Ele fala sobre o Memorando de Budapeste. Foi assinado pelos Estados Unidos da América, Reino Unido e Rússia. Todos os três países forneceram garantias de segurança à Ucrânia em troca da devolução das bombas nucleares, as armas nucleares que possuía da era soviética. Veja, quando a União Soviética se desintegrou, havia 4 países que herdaram todo o arsenal nuclear. Um deles era a Rússia e os outros 3 eram Ucrânia, Belarus e Cazaquistão. Belarus e Cazaquistão tinham pouco para começar, mas também, rapidamente, devolveram tudo para a Rússia. Mas a Ucrânia estava um pouco hesitante, e além disso, a Ucrânia tinha o 3º maior arsenal de armas nucleares depois dos Estados Unidos da América e da Rússia. A Ucrânia não desejava abrir mão disso. Eles estavam realmente tendo debates em seu parlamento porque os oficiais acreditavam fortemente que se renunciassem às armas nucleares, provavelmente seriam atacados pela Rússia. Com o benefício do retrospecto, pode-se afirmar que eles estavam exatamente certos. Naquele momento, os Estados Unidos da América e o Ocidente estavam muito preocupados com todo o arsenal nuclear da Ucrânia, especialmente devido aos eventos na Iugoslávia. Enquanto a Iugoslávia estava se desintegrando, os Estados Unidos da América não queriam que a Ucrânia se tornasse outra Iugoslávia com armas nucleares. Então, pressionou a Ucrânia para desistir de suas armas nucleares. Em contrapartida, Estados Unidos da América, Reino Unido e Rússia garantiram a segurança da Ucrânia. Se as fronteiras ucranianas fossem violadas, todos os envolvidos forneceriam assistência à Ucrânia para manter sua soberania. É exatamente a isso que o presidente Zelensky se refere. Se a Rússia não respeitou o documento assinado no Memorando de Budapeste, como a Ucrânia pode esperar que a Rússia siga qualquer futuro acordo de paz que seja assinado? É por isso que o presidente Zelensky diz: a única maneira de um país como a Ucrânia estar seguro da Rússia é ter armas nucleares ou estar na OTAN. E então ele continua a acrescentar que a Ucrânia não quer armas nucleares. Ela escolhe o caminho da OTAN. Ela quer estar na OTAN. Aqui, ouça a última parte novamente, porque eu realmente quero enfatizar isso. Ele diz isso no final do clipe. Nos países da OTAN, as pessoas estão todas vivas, graças a Deus. E é por isso que escolhemos a OTAN, não as armas nucleares. Estamos escolhendo a OTAN. Evidentemente, Putin não desperdiçaria essa notícia. Ele usou isso novamente para lembrar o Ocidente que a Rússia é uma superpotência. Aqui ouça você mesmo. Isso é outra provocação. Não é difícil criar armas nucleares no mundo moderno. Não sei se a Ucrânia pode fazer isso agora. Não é tão fácil para a Ucrânia de hoje. Mas, em geral, não há grandes dificuldades lá. É óbvio como fazer isso. Então isso é uma provocação perigosa, porque qualquer passo nessa direção encontrará a reação apropriada. Em segundo lugar, em terceiro lugar, e mais importante, a liderança política da Ucrânia já falou sobre isso várias vezes, mesmo antes da crise entrar em uma fase crítica. Eles já haviam afirmado anteriormente que, bem, eles afirmaram de forma relativamente suave, mas ainda assim disseram que a Ucrânia deveria ter armas nucleares. Uma ameaça dessas receberá uma reação correspondente da Federação Russa também. Posso afirmar de imediato que a Rússia não permitirá isso sob nenhuma circunstância. Mas no final do dia, a Ucrânia nunca disse que está buscando armas nucleares. Zelensky estava apenas relembrando uma conversa que teve com o ex-presidente Trump. É por isso que ele usou a palavra nukes. No final do dia e do clipe, ele afirma que a Ucrânia quer a OTAN, sendo esse o caminho escolhido por eles. Apenas um dia depois, ou talvez no mesmo dia, não tenho certeza, o primeiro discurso foi na cúpula da União Europeia, mas também houve a cúpula da OTAN na mesma cidade. Durante uma coletiva de imprensa, ele foi questionado sobre isso e compartilhou sua opinião.
Senhor presidente, você deixou claro na cúpula da União Europeia que a questão das armas nucleares surgiria para a Ucrânia se ela não pudesse se tornar membro da OTAN. Então, neste contexto, você pode nos dizer quanto tempo levaria para a Ucrânia construir uma bomba nuclear? E uma pergunta ao secretário-geral. Você entenderia se a Ucrânia construísse uma bomba nuclear se não pudesse se tornar membro da OTAN? Obrigado. Às vezes nós criamos problemas para nós mesmos, como você acabou de fazer. Então, nunca dissemos que estamos nos preparando para criar armas nucleares ou algo do tipo. Eu disse que quando o Memorando de Budapeste foi assinado por países nucleares muito honrados, muito poderosos, estava escrito que a Ucrânia entrega armas nucleares e a Ucrânia terá desses países muito respeitáveis, incluindo Rússia, China, Estados Unidos. Sim, que teríamos nossa integridade territorial segura e soberania. Isso é o que eu disse. E eu disse, então, isso significava que nós entregamos o nuclear e essas pessoas que foram parceiras naquela época, elas tinham que nos dar garantias de segurança. E depois disso, Putin começou essa ocupação, não uma vez, durante todos esses anos, durante as revoluções, durante os últimos 10 anos, 2 vezes nos últimos 10 anos. Isso significa que não é um bom guarda-chuva para a nossa segurança, é por isso que eu disse que não tenho alternativa a não ser a OTAN. Essa foi a minha mensagem, mas nós não fazemos armas nucleares. Por favor, não espalhe essas mensagens. Vale ressaltar que durante o Memorando de Budapeste, a China e a França não participaram e não assinaram esse documento. Mas eles deram garantias à Ucrânia em um acordo separado. Não era um acordo tão forte quanto o Memorando de Budapeste, mas estava lá. E é por isso que ele mencionou a China também. Outra história terá interessante aqui. Quando a Ucrânia tinha armas nucleares, eles apenas tinham as armas nucleares físicas. Eles não tinham os códigos para lançá-las. Os códigos ainda estavam em Moscou ou no centro da União Soviética, e a Ucrânia não os possuía. A Rússia os possuía, mas se esperava que, caso a Ucrânia mantivesse as armas, eles poderiam descobrir uma forma de usá-las, seja removendo a ogiva e anexando-a a outra coisa, ou de algum modo poderiam ter descoberto. Agora, é claro, a Ucrânia deixou abundantemente claro que não quer promover esse alarmismo nuclear. Mas você sabe qual país está promovendo um alarmismo nuclear? É a Rússia. Toda vez que surge uma questão sobre como o Ocidente deve ajudar a Ucrânia a vencer esta guerra ou dar a eles uma chance de lutar nesta guerra contra a Rússia, que está usando tudo ao seu dispor, exceto armas nucleares, todo o governo russo é rápido em lembrar ao mundo que a Rússia tem armas nucleares e não tem medo de usá-las.